Olá, meus queridos irmãos, muito bem-vindos a esse nosso espaço, onde aqui nós refletimos e meditamos a palavra de Deus. Hoje, 30 de setembro de 2024, último dia do mês, esse mês que a igreja dedicou inteiramente à Bíblia. Hoje a igreja celebra a memória de São Jerônimo. Vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe neste dia, que tenhamos um dia abençoado à luz do Evangelho. Todos os dias somos convidados a ler e meditar a palavra de Deus. Vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que ilumine os nossos corações, abra nossa mente, para que nós possamos também viver e divulgar a boa nova do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a tantos outros irmãos nossos que não têm acesso. Então, peço a você desde já que se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, siga nosso perfil no Instagram e vamos caminhando, trilhando um caminho junto com a palavra de Deus, fazendo com que o Evangelho, o reino de Deus, seja divulgado, fazendo com que o reino de Deus aconteça na vida de tantos corações que necessitam ouvir a boa nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com o desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua palavra, para que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva e Te faça servir, Te louve e Te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Meus amados irmãos, hoje o Evangelho está no livro de São Lucas, capítulo 9, versículo do 46 ao 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos um pensamento, de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou o menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: Todo o que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, e nós lhe proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhes disse: Não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho de Lucas narra dois momentos bem distintos, mas profundamente conectados pela mensagem central da humildade e abertura ao próximo. No primeiro, os discípulos discutem quem entre eles seria o maior, e Jesus responde, colocando uma criança ao lado deles, dizendo: Quem a recebe, o recebe, e quem o recebe, recebe também aquele que o enviou. Ele ensina que o maior no reino dos céus é aquele que se faz menor. No segundo, João relata que impediu alguém de expulsar demônios em nome de Jesus, porque a pessoa não pertencia ao grupo dos discípulos. Jesus, com grande sabedoria, responde: Não impeçais, não proibais, porque quem não é contra vós, está a vosso favor. Aqui temos duas lições fundamentais para a nossa vida cristã. A primeira é o valor da humildade. Jesus nos ensina que o poder e a grandeza do reino de Deus não são medidos pelos critérios mundanos, de autoridade ou de prestígio, mas pela disposição de servir e acolher os mais pequenos e vulneráveis, representados pela criança. A humildade, meus irmãos, é a chave e o fundamento da verdadeira grandeza, pois aquele que se faz pequeno aos olhos do mundo é capaz de reconhecer sua total dependência de Deus e do próximo. A segunda lição é sobre a necessidade de abertura e inclusão. João, preocupado em proteger o que entendia como um direito exclusivo dos discípulos, queria impedir alguém de agir em nome de Jesus. No entanto, o Senhor ensina que o reino de Deus não é apenas uma realidade fechada, mas aberta a todos aqueles que agem em seu nome e segundo a sua vontade, mesmo que não façam parte do grupo imediato.
Quantas vezes em nossas comunidades caímos na tentação de criar divisões ou julgamentos, achando que temos o monopólio da verdade ou do serviço a Cristo. O Evangelho de Nosso Senhor nos convida a sermos generosos em reconhecer o bem que os outros fazem também, mesmo que essas pessoas estejam fora do nosso círculo. Meus irmãos, hoje a igreja celebra a memória de São Jerônimo, grande doutor da igreja e tradutor da Bíblia para o latim. Lembramos que ele dedicou sua vida à palavra de Deus, permitindo que milhões e milhões de fiéis ao longo dos séculos tivessem acesso às Escrituras. A nossa Bíblia, a qual conhecemos hoje, só foi capaz de termos ela em mãos graças ao trabalho de São Jerônimo, graças ao trabalho da igreja. Jerônimo nos inspira a ser como aquela criança do Evangelho, humildes na nossa busca pela verdade, prontos a aprender e a acolher. Ele também nos ensina a não ter medo de abrir nossa mente e nosso coração ao trabalho do Espírito Santo, que muitas vezes se manifesta de maneira e por pessoas que não esperamos. Meus amados irmãos e irmãs, que São Jerônimo interceda por nós, para que sejamos humildes e acolhedores, sempre dispostos a servir e a reconhecer a ação de Deus em todos os que o procuram. Que possamos, meus irmãos, nesse dia, aprender com o exemplo de São Jerônimo, que foi apaixonado pelas Sagradas Escrituras. São Jerônimo dizia que ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Jesus Cristo. Que tenhamos esse amor pelo aquilo que Jesus nos ensina através da sua santa palavra, que possamos, a exemplo desse grande homem, ter um amor imenso por aquilo que Jesus nos mostra, por tudo aquilo que Jesus nos dá de subsídio para buscarmos a vida eterna. Então, meus amados irmãos, tenhamos uma segunda-feira abençoada, um início de semana cheio de bênçãos. Amanhã, terça-feira, 1º de outubro, dia que a igreja faz memória a Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das Santas Missões. Que o Espírito Santo nos dê a graça de aprendermos com a vida dos santos, a amar Jesus Cristo e a sua mensagem, amar Jesus Cristo e a sua igreja. Que nosso Senhor nos abençoe. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amém.